A cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não somente nesse ambiente, mas principalmente em nossos corações, nos conduzindo, Senhor, a receber de ti toda palavra lançada aqui do altar, que seja uma palavra que venha alimentar o teu povo, gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram aqui, em nome de Jesus, Pai. Desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bata em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, ontem eu participei de uma comunhão dos pastores do estado do Rio de Janeiro, que foi um momento maravilhoso, foi lá na terra de Claudivan e Patrícia, num sítio lá em Itaboraí. Tava quente, mas foi, cara, um momento tão agradável, e onde as famílias pastorais, faltaram alguns, mas a grande maioria, se você viu no meu story, você viu que estava cheio, aquilo ali era tudo família pastoral, e era uma igreja, e ali o pastor Felipe, ele trouxe uma ministração para nós, que falou muito ao meu coração, e com base naquilo que ele ministrou, foi uma breve ministração, ele não falou nem 10 minutos ali, mas foi algo tão profundo que eu cheguei em casa e eu falei, cara, eu vou estudar sobre isso, eu vou me aprofundar nisso aí. E aí fiz quase igual o professor Claudivan, né, que às vezes eu vou lá na casa dele e ele fala que assim, sabe o que é isso aqui? Aí tem um esquema no quadro assim, pá, com várias coisas escritas, isso aqui, ele fala, essa é a tua pregação de domingo. Tá tudo destrinchado, né? Eu só não tenho quadro, mas aí eu fui pro meu iPad ali e Deus me deu essa mensagem que nos traz um chamado profundo para a reflexão, para o arrependimento e para o avanço espiritual. E muitas vezes, como Israel, a gente tenta realizar as coisas de Deus sem a presença da glória dele. Sejam sinceros com vocês mesmos. Muitas vezes a gente tenta realizar as coisas de Deus sem a presença da glória de Deus. A gente tenta fazer as coisas na força do nosso braço e isso resulta em cansaço, frustração, fracasso. Só que Deus, ele nos chamou para vivermos uma vida cheia, não uma vida vazia. Ele não nos convidou a viver uma vida vazia. Ele nos levantou para carregar a sua glória, para sermos instrumentos vivos da sua presença no mundo. Cara, que coisa maravilhosa é poder fazer isso. Que honra é podermos ser instrumentos da glória de Deus por onde passamos. E hoje, a gente vai explorar o caminho de Israel, que foi de Icabô, a glória de Deus se foi, para Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E esse trajeto ele passa por um lugar chamado Mispa, que é um lugar de decisões, é um lugar de confissão e é um novo começo com Deus. E para ilustrar isso aí, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Eu só não vou ler o versículo 1, mas a gente vai ler o capítulo inteiro do versículo 2 em diante. Amém? Então, se você for achando aí, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a cara na telinha. Mas se você não estiver achando, abre a tua Bíblia em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou. Nunca mais vocês vão achar que eu falei que faz cara de cachorro, né? Nunca mais. E fala assim, meu Deus! Glória a Deus. A outra está esperando para tirar a fotinha. Tem que fazer pose. Já viu na igreja assim, às vezes está no congresso, aí o cara tá lá adorando, aí ele vê o cara da mídia vindo, aí ele... Aqui não acontece não, né? Mas tu ri, né? Tem que sair bonito na foto, né, cara? Um cara de adorador, né? Mas glória a Deus. Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim, desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos
e os Astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas desde Ecrom até Gate e até os territórios ao redor delas. Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar para o Senhor. Amém? A palavra Icabô, que significa foi-se a glória, ela marca um momento crucial da história de Israel. Essa palavra ela representa não apenas uma derrota militar, mas também um colapso espiritual de um povo que havia negligenciado a sua aliança com Deus. O povo vivia negligenciando a aliança que Deus havia feito com eles. E quando a Arca da Aliança, símbolo tangível da presença do Senhor, ele foi capturado pelos filisteus, isso trouxe à evidência algo muito maior. Israel não estava mais vivendo na plenitude da glória de Deus, mas estava confiando em formas externas, sem um coração verdadeiramente voltado para o Senhor. E em primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a gente vê que Israel enfrentava inimigos externos, que eram os filisteus, e os internos, que era o pecado e a corrupção entre os líderes espirituais, que era Ofni e Finéias, filho de Eli. Amém? Eles haviam se transformado em algo abominável aos olhos de Deus. Eles transformaram o sacerdócio em algo corrupto e profano. Você vai ver isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. E a arca, que deveria ser tratada com reverência, ela foi usada como um talismã na tentativa de manipular Deus para garantir uma vitória militar. E quantos de nós usamos coisas como talismã na nossa vida e vivemos sem a presença de Deus, acreditando e crendo no poder de Deus através de objetos? Mas não é sobre isso que eu quero falar não, amém? Mas é porque muitas vezes nós fazemos isso, amém? E essa atitude, ela reflete um problema que ele não se limitou àquele período apenas.
A tentativa humana de obter bênçãos ou resultados espirituais sem santidade ou submissão genuína a Deus. Porque você substitui toda essa situação por aquele talismã. Em vez de você se santificar, você se derramar na presença de Deus, em vez de você se submeter ao direcionamento de Deus, você se baseia no talismã. Não, mas eu tenho a Bíblia. Para muitos o talismã é a Bíblia. Em quantos lugares você chega, casa de tia, né? Tem aquela Bíblia grande, aberta no Salmo 91, 23. Tá cheio de poeira, a pessoa nem lê. Mas aquilo virou um talismã na casa daquela pessoa. Afasta mal-olhados e espíritos ruins. Não é isso? Misericórdia, cara. Jesus, ele confrontou isso no Novo Testamento, quando ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele falou isso em Mateus 15, versículo 8. E sem a presença de Deus, até mesmo os símbolos mais sagrados, eles perdem o seu poder transformador. E quando Deus ele é colocado à margem, a consequência inevitável é a morte espiritual. Israel experimentou isso literalmente na derrota de seus exércitos, na perda da arca e na morte de Ofni, Finés e Eli. Só que essa morte ela não é apenas física, é um vazio espiritual que corrói a alma e paralisa a caminhada com Deus. Quantos de nós já enfrentamos e acabou? Quantos de nós já passamos por esse deserto em nossas vidas? Parece que a glória de Deus se foi. Parece que aquela presença tangível sumiu. Situações que, mesmo envolvidos em atividades religiosas na igreja, a gente sente que a glória de Deus ela foi embora. E isso pode acontecer quando a gente coloca o nosso foco em métodos, estratégias humanas ou a nossa própria força em vez de depender somente do Espírito Santo. A gente fica buscando estratégia de homens para fazer coisas que a gente quer, sem saber se é a vontade de Deus. Não é verdade? O salmista, ele clama lá no Salmo 103, versículo 10, o seguinte: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele está reconhecendo que sem a misericórdia de Deus a gente está perdido. Não adianta estratégia, não adianta inventar história, não adianta fazer na força do teu braço, não adianta. Se não for debaixo da glória de Deus, não serve para nada. Só que a boa notícia do Evangelho é que Deus é um Deus de restauração. E essa é a hora que você era para ser dado em glória a Deus, saindo rodando no manto, orando em língua. Né? Igreja pentecostal é isso. Presta atenção em tudo, mano. Ah, esse é crente mesmo, tá aí, ó, né? Mesmo em meio ao período de Cabô, Deus ele não abandonou Israel. Ele continuava soberano, mostrando o seu poder a humilhar os deuses dos filisteus, como Dagon, cuja estátua ela foi derrubada diante da Arca da Aliança. Se você não lembra dessa história, se você não leu, leia depois em casa, primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo 2 ao 4. E esse mesmo Deus, ele nos chama hoje a nos voltarmos para Ele. Lá em Joel 2, 12 e 13, é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia. Diz assim, o Senhor nos convida, Ele fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Assim como Deus restaurou Israel quando eles se arrependeram, Ele também quer restaurar as nossas vidas, a nossa família, o nosso ministério. Agora, o primeiro passo é reconhecer a nossa falha. É deixar de confiar na nossa própria força e buscar de coração a presença de Deus para tudo aquilo que a gente faz.
A gente se derramar profundamente na presença de Deus, clamando a Ele, rasgando não vestes. Que aí entra naquilo que eu brinquei aqui, né? Que as pessoas veem a câmera chegando e fazem. Não, cara. Não é para os outros verem. Não é para as pessoas ficarem vendo o que você está fazendo. É você rasgar por dentro do teu coração. Porque Deus, Ele conhece o teu coração, mas Ele quer que você verbalize. Que você transmita a Ele, confessa, grita, pede ajuda. No Novo Testamento a gente vê a manifestação final e plena da glória de Deus em Jesus Cristo, que Ele é chamado de a imagem do Deus invisível, em Colossenses 1,15. E Ele veio habitar entre nós, cheio da graça, cheio de verdade. Em Cristo, a glória perdida por causa do pecado, ela foi restaurada não apenas para um povo ou uma nação, mas para todos aqueles que nele crerem. E hoje, a gente não precisa de uma arca para experimentar a presença de Deus. A gente tem o Espírito Santo habitando em cada um de nós como templos vivos da sua glória. E a pergunta que fica é: estamos vivendo na plenitude dessa glória? Ou a gente tem se contentado com rituais vazios e religiosidade superficial? Que muitas vezes a gente vive fazendo a obra de Deus no automático. E aí a obra de Deus se torna um ritual vazio e meras religiosidades. Sabe quando as pessoas falam que assim, cara, eu quero retornar ao primeiro amor. Cara, mas eu não vejo Paulo falando isso. Ele gastou a vida dele como uma vela que acende e vai gastando até o final para glorificar a Deus. A pastora Alessandra até falou ontem. Falou, cara, eu esqueci o que ela falou. Misericórdia. Ore por mim. Não é que ela falou isso da vela, cara. Mas, cara, é para glorificar a Deus. Tudo na nossa vida. A vela que você acende e ela não apaga, ela vai consumindo até o final. Uma chama acesa. Essa deve ser a vida do cristão. E a chama deveria representar a presença do Espírito Santo. Mas como tem vela apagada dentro da igreja, cara? Não estou falando daqui não, no mundo Marvel. E Cabor nos lembra do perigo de viver uma vida sem a glória de Deus. No entanto, também nos aponta para a fidelidade de um Deus que sempre nos chama de volta. Então que a gente possa, como Davi, fazer da nossa oração lá o Salmo 51:12, que diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Deixe a glória de Deus retornar à sua vida, arrependa-se, confie plenamente nele e permita que o Espírito Santo te conduza a uma vida de plenitude e vitória. A presença de Deus, ela nunca é opcional, ela é essencial para tudo aquilo que fazemos. E eu vivo falando aqui, não é de hoje, eu falo assim, cara, melhor do que fazer para Deus é fazer com Deus. Quem está aqui comigo há muito tempo já deve ter ouvido eu falar essa frase milhões de vezes. Porque muitas vezes a gente sai de casa falando, vou fazer a obra de Deus. Cara, vai fazer a obra com Deus. Faça com Deus, é muito melhor. Não adianta você fazer para Ele se você não estiver com Ele. Ele não quer empregado. Ele não quer uma pessoa que cumpra a escala ali só para poder fazer. Ele quer o teu coração, cara, naquilo ali. Porque, vamos ser bem sinceros, cumprir a escala vaziamente é muito mole, cara. A médio e longo prazo vai se tornar um peso. Porque sem a presença de Deus fazendo na força do teu braço, daqui a pouco tá surtado. Mas quando você faz com Deus aquilo ali, cara, te traz uma alegria, um renovo. Você sai dali convicto de que, cara, você recebeu mais do que você deu. Porque é a glória de Deus. A Bíblia diz isso. Que quando a gente dá, a gente recebe. Então, a gente precisa viver essa verdade. Só que
Samuel convocou o povo a ir para Mispa, que é um lugar de decisão e restauração. E Mispa, que foi mencionado aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, é mais do que um local geográfico, é um marco espiritual na história de Israel. Esse lugar se tornou o cenário de um profundo reencontro com Deus. Quando Samuel ele reuniu o povo para renovar a sua aliança com o Senhor, e naquele lugar o povo experimentou o arrependimento, a restauração, a vitória. E agora a gente vai entrar, explorar com mais profundidade o significado desse local e como isso pode se aplicar à nossa vida nos dias de hoje, à nossa vida espiritual. Porque Mispa é um lugar de confissão de pecados. A confissão é o ponto de partida para a restauração. Só que como o crente tem dificuldade de confessar pecado, tem medo de ser acusado, de ser julgado, de ser excluído. Tem vergonha de falar, cara, pastor, eu pequei, pastor, eu falhei. Chegar para o líder ou para o irmão, ora por mim, eu estou com dificuldade. Né? Como está na moda agora, estou com os pensamentos intrusivos. Não é isso? Tá ligado, não? Então, é isso aí, pô. Samuel exortou Israel. Ele falou assim: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Então, antes de avançar, Israel, ele precisava limpar os altares da sua vida, removendo tudo aquilo que ofendia a santidade de Deus. E esse é um chamado atemporal, porque o pecado, quando não tratado, ele nos separa de Deus. Quando a gente não tem um pecado tratado, aquele pecadinho de estimação, que a gente já virou ali o nosso, sabe, nosso animalzinho de estimação escondidinho ali, tá bom, tá aqui, eu e Deus, tá bom, deixa aqui, deixa quietinho, não mexe nele não. Mas ele separa você de Deus. A confissão verdadeira não é apenas você chegar e admitir os seus erros, mas ela é acompanhada de ações concretas, como abandonar ídolos e alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum ídolo em casa. Você pode falar assim, será? Nem todo ídolo é uma estátua, tá, cara? Às vezes teu ídolo é teu filho, às vezes é a tua casa, às vezes é o teu carro, às vezes é o dinheiro. Às vezes é o teu trabalho. Às vezes é o teu ministério. Você idolatra o teu ministério. Aí acabou. E acabou. Aí acabou. É o fruto de arrependimento. E da mesma forma, o apóstolo João, ele nos lembra lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Mispa nos ensina que Deus está sempre pronto para nos perdoar. Só que ele exige de nós sinceridade e arrependimento. E muita gente quer tomar posse do perdão de Deus apenas dizendo, Deus conhece o meu coração, sem fazer o caminho de volta. Deus conhece o meu coração. Se arrependa, rasgue o teu coração. Mispa é um lugar de novas experiências com Deus. E em Mispa o povo não apenas confessou os seus pecados, eles jejuaram, eles buscaram Deus com fervor, e isso demonstra que o verdadeiro arrependimento, ele leva a um desejo renovado de comunhão com o Senhor. O jejum e a oração abriram espaço para que o povo experimentasse a presença restauradora do Senhor na vida deles. A arma do crente é jejum e oração, meu querido. Aí tem crente que fala, pô, não, pastor, eu vou jejuar não. O problema é teu mesmo. É você com Deus. Tem gente que tem dificuldade de saúde, tá bom, cara, mas encontra um jeito de jejuar. Algo que te custe. Não vou ficar falando aqui coisa, né? Mas tem gente que já jejuou umas paradas muito loucas. E amém, é você com Deus. Agora não se esconda atrás de algo para justificar a tua falta de interesse de entregar o teu coração a Deus de uma forma que tua carne grite para você ouvir a voz dele. Essas novas experiências, elas são essenciais para renovar a nossa fé, cara.
Não é bom, cara, quando você se prepara para um congresso, para uma conferência, para um retiro, e aí você jejua, você vai com expectativa, e ali você gera novas experiências, sai dali fortalecido na fé. Você pode viver isso todos os dias da sua vida, você sabia disso? Você não precisa viver só de congresso em congresso, de conferência em conferência. Você pode viver isso dia após dia, apenas entregando o teu coração. A cada dia confessando os teus erros, se arrependendo, rasgando o teu coração diante de Deus, clamando pela presença dele, jejuando, orando. Quando você vê que a tua carne começa a querer tomar a frente das decisões, é o momento de matar a carne, você vai lá e jejua, busca Deus, Senhor, aparta de mim, aquieta minha alma. Assim como Isaías, ele teve uma visão da glória de Deus e exclamou: ai de mim, eu estou perdido. Em momentos de verdadeira busca, nós somos confrontados com a santidade de Deus. E aí a gente é capacitado para um novo começo. Quantos aqui estão precisando de uma capacitação para um novo começo? É tempo de rasgar o coração na presença de Deus. É tempo de a gente ir lá para a Mispa e buscar novas experiências com Deus. Não é na religiosidade. Não é um ritual vazio. É uma entrega profunda. Porque Mispa é um lugar de ouvir a voz de Deus. Samuel, como profeta e líder espiritual, ele foi um instrumento de direção de Deus naquele lugar. O povo, em seu desespero e humildade, ouviu a mensagem de Deus e respondeu com obediência. Ouvir a voz de Deus exige um coração submisso e atento. Em um mundo como o de hoje, cheio de distração, muitos de nós lutam para discernir o que Deus está dizendo, não é verdade? Porque o nosso coração é enganoso e a gente vive num turbilhão de coisas. Será que é isso? Será que é aquilo? O que Deus quer de mim? Para onde vou? Da onde venho? E a gente fica naquela crise. Só que Jesus ele declara, lá em João 10, 27, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se você é ovelha, você ouve a voz de Deus. Não precisa ser um pastor, um profeta para ouvir a voz de Deus. Basta se quebrantar na presença de Deus, buscar experiência, rasgar o teu coração. E Mispa nos desafia a silenciar o ruído que tem ao nosso redor e ouvir o que Deus está dizendo ao nosso coração. Ele ainda fala, seja por meio da palavra, seja por meio de líderes espirituais ou pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Ele ainda fala ainda hoje, ele não calou a boca. A gente não tem vivido um tempo de silêncio igual aquela página em branco da Bíblia. Quem sabe que representa aquela página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento? Não vale o professor que ele sabe. Quem é que sabe? Está no mergulhando? Vocês estão no mergulhando? Não. Quem não sabe, levanta a mão. Aquilo não serve para fumar maconha não, tá? É, porque tem muito maconheiro, né? Olha aquela folha da Bíblia, está vazia, isso aqui não tem problema, né? Eu tô falando isso porque eu já fiz, tá? Quando eu era do mundo, muitos anos atrás. Aí o pastor fica com vergonha. Eu estou sendo sincero, já pedi perdão para Deus. Aquilo representa os 400 anos de silêncio de Deus entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde Deus não falou, não tinha profeta, ninguém falava. Mas hoje, se tem profeta, hoje o Espírito Santo está acessível a todos. O Espírito Santo foi derramado para cada um de nós, então a gente não vive em tempos de silêncio. Busque a voz de Deus. Se tranque no secreto, seja de madrugada, de manhã cedo, de tarde, na hora do almoço. Meu irmão, dá os teus pulos, se tranca, vai, se joga no mato, vai surfar. Tem gente que ouve a voz de Deus surfando, tem gente que ouve a voz de Deus dando os pipocos, tem gente que ouve a voz de Deus andando de skate, pedalando, correndo. Meu irmão, não sei qual é o teu secreto. Eu gosto muito de moto, cara. Eu tive que reinventar porque eu tô sem moto já há mó tempão. Misericórdia, cara, como é bom fechar o capacete e pegar a estrada ali, como Deus fala comigo, cara. Como eu choro na presença dele. Mas e aí, não dá para fazer, eu não vou mais buscar Deus. É ingratidão, né?
Eu não posso, eu amo correr, Deus falava comigo correr, mas agora eu não estou conseguindo correr, pastor, então eu não tenho mais secreto. Se vira, meu irmão. Se vira. Porque vai chegar um tempo que não vai ter isso aqui, não. Se você vê o avivamento que a igreja da China viveu em tempos de China comunista, eles tinham igreja no subsolo, que não tinham nem uma página da Bíblia, que tinha um cara que sabia pedaço da Bíblia no coração dele, e ele pregava e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, elas quebrantavam diante de Deus, elas choravam, elas estavam cheias do poder do Espírito Santo porque elas se santificavam, elas buscavam em unidade. E a gente fica colocando um monte de empecilho. Não, a igreja está vazia. O ar-condicionado está quebrado. O louvor está ruim. A corda do violão estourou. O pastor é careca. Meu irmão. Cara. Sei lá, cara. Tem mil e uma... Já vi tanta besteira para o cara não buscar Deus e não fazer, cara. Dá para fazer um livro. Justificativas de crente para não buscar Deus. Vamos fazer um livro? Vai ter crente comprando só para falar com o pastor, né? Capítulo 1. Justificativa familiar. Mispa é um lugar de respostas de Deus. Quando os filisteus eles atacaram, Israel estava vulnerável. Só que a confissão, o jejum, a oração abriram o caminho para a intervenção de Deus. Sabe aquele negócio, cara? Quando você não tem condições de fazer, entrega para Deus, cara. Ora, jejua e deixa na mão dele. Porque as maiores dificuldades são um cenário perfeito para agir de Deus. Deus, ele respondeu com trovões, confundindo o inimigo e dando vitória ao seu povo. Vocês já viveram coisas assim? Eu poderia dar um testemunho aqui da época da praça, mas eu não vou dar não, que vocês já devem ter ouvido milhões de vezes. Eu falo. Na época de praça, cara, a gente vinha do Rio de Janeiro para gerar comunhão, fazer um culto na praça e mais comunhão depois, que crente gosta de comunhão, comer antes, durante, depois, né? Cara, a gente tinha licença para fazer um culto todo sábado na praça de Santos Dumont, num coreto que não existe mais, era um coreto ali. Só que quando tinha evento da prefeitura, eles estavam nem aí para a licença que a gente tinha, né? Aí teve aquele festival do cinema, não é esse festival do cinema, né? Quando a gente chegou do Rio de Janeiro, aí eu fui direto, tinha um cafofo lá que a gente guardava as caixas de som, guardava tudo. Era um cafofo lá onde os caras da feirinha guardam também, né? É um quartinho, parece um calabouço aquele bagulho. Botamos no carrinho, levamos. Quando eu cheguei na praça, eu olhei, cara, tinha um telão de cinema grudado no coreto. Esses de encher, né? Inflável. Não é inflável, não, inflável. Aí tava lá cheio e o equipamento todo do lado assim. O nosso culto começava 8 horas. Eu cheguei pro cara e falei, cara, essa sessão vai até que horas? Aí ele, até às 10 horas. Eu falei, vai começar a que horas? Ele, às 7h30, 7 horas, 7h30. Que aí começava, tinha apresentação, não sei o que, depois passava um filme, sei lá, e acabou. Cara, aí eu olhei assim, eu falei, cara, misericórdia. Ele, pô, não, vamos fazer o culto ali, vamos fazer o culto acolá, vamos não sei o quê. Eu falei, cara, e um monte de voz, né? E cada um dando uma ideia diferente. E eu olhei pro cara assim, eu falei, cara, gente, vamos montar tudo. E quando acabar a gente começa, 10h30, se Deus quis assim, vai ser assim, né? Fazer o quê? A gente não tem jeito. Mas eu tava indignado. Aí chamei mais 2 escudeiros comigo, a gente foi lá pro pier, para a parte de baixo onde ficam os maconheiros ali, né? E a gente foi fumar maconha, não, a gente foi orar, tá? Aí a gente pegou, foi orar. Eu comecei a orar, Senhor, o Senhor não me trouxe a quase 200 quilômetros de estrada para pegar a tua palavra e não poder abrir a boca, para não ter um povo para ouvir. O Senhor deve ter alguém para ouvir a tua palavra, para se converter.
mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, se for da tua vontade, coloca confusão no arraial do inimigo. Arruma alguma coisa e faz a tua obra. Mas não deixa a gente voltar para o rio sem pregar a tua palavra. Porque foi para isso que a gente veio. A gente não veio na nossa força, a gente veio por ti para fazer a tua obra. E eu comecei a orar, e a gente orando, declarando, não sei o quê. E aí quando a gente voltou, o negócio já estava cheio, meu irmão. Tava uma galera lá para assistir o filme. E aí a gente já montando as paradas, 10h30 a gente começa, não é isso? Não tem jeito, o jeito tá dado. Deus sabe de todas as coisas. Daqui a pouco começou a chover. Mas o tempo tava limpo, cara. Me senti Elias, cara. Aí começou a chover. Daqui a pouco o cara sai correndo para tampar o equipamento. Desliga tudo e fica esperando. 7h30 era a hora de começar e não começou. Eu falei, ei, irmão, vai começar a noite? Ele falou, cara, chovendo não dá. Eu falei, e aí, tu não vai fazer não? Ele falou, cara, vou esperar até as 8 horas, se não parar a chuva, pode fazer teu negócio aí que a gente vai embora. E nisso a galera que veio começou a ir para debaixo das marquises, né? Que tava chovendo. Aí eu já peguei 2, o maluco tocava violãozinho, eu falei, cara, vai lá debaixo da marquise, começa a tocar, o outro fica panfletando, vai falando de Jesus lá, cara, que a gente tá orando aqui. Oito horas o cara começou a desmontar os negócios. 8h10 a gente começou o culto. Mas 8h20 acabou a chuva. E grande percentual daquela galera que tinha ido para ver o filme ficou pro culto. Vocês estão entendendo? Cara, quando você se santifica, você busca, você clama a Deus, você abre espaço para experiências sobrenaturais e para a resposta de Deus, cara. A gente podia ter saído dali frustrado, ido embora. Mas a gente creu, tinham pessoas comigo ali que estavam aliançadas, que pagavam o preço. A chuva acabou, cara. Doideira, né? Deus usou aquilo ali, cara, para deixar a gente ali para ouvir a palavra dele. Que estratégia evangelística que ele tem. Eu não teria essa estratégia. Eu não ia ter essa estratégia, cara. Deus, vamos fazer um evento de cinema, aí faz chover, aí depois tu faz parar. São coisas que só Deus faz, cara. E aí foge da nossa alçada, isso é maravilhoso, não é? Essa resposta poderosa, ela nos lembra que a oração ela tem um impacto real e transformador. Experimenta orar incessantemente por algo que parece impossível na tua vida. Pela tua família, por um membro da tua família, por um emprego, por alguma situação. Busca diante de Deus essa verdade. Jeremias 33:13, ele nos encoraja: chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Chama a Deus. Mispa nos mostra que Deus ele é fiel em responder àqueles que o buscam de coração. Eu vou te falar, cara, eu estava indignado quando eu fui lá orar. Senhor, estava igual um maluco. Não é possível, eu vim do Rio de Janeiro. Eu falei aqui mais ou menos o que eu orei, o que eu me lembrei, mas eu estava igual um maluco gritando. E os caras em concordância, que tinham um maluco, né? Sempre atrás de um maluco tem mais maluco, né? Que acredita naquele maluco, que vai lá, amém, em nome de Jesus e tal. Esse é o crente doido, é o crente que crê. Não é isso? Ele não apenas nos ouve, mas ele vai agir ao nosso favor, mesmo nas circunstâncias que parecem impossíveis, porque essa é a especialidade do nosso Deus. Amém? Mispa é um lugar de vitória e de memória. Depois da vitória, Samuel ergueu uma pedra e a chamou de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Esse ato era mais do que um memorial físico, era um testemunho de que Deus é digno de confiança em cada batalha. Você tem levantado memoriais na tua vida que apontem para Deus? Muitas vezes a gente esquece das vitórias que Deus já nos deu, das vitórias que Deus já nos concedeu, e a gente fica paralisado pelo medo ou pela dúvida. E Mispa nos lembra da importância de cultivar uma memória espiritual,
Olhar para o passado com gratidão para enfrentar o futuro com fé. Cara, trazer a lembrança das coisas lá do passado para a gente ter fé para enfrentar o futuro, cara. Para construir o futuro. Assim como Davi declarou lá no Salmo 103, versículo 2: bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Que a gente não esqueça com facilidade das coisas que Deus já fez por nós e gere ingratidão em nossos corações. Todos nós precisamos de momentos em que paramos, refletimos e tomamos decisões importantes diante de Deus. Um mispa pessoal pode ser um tempo de oração, um retiro espiritual ou até um instante de entrega sincera no meio de uma rotina agitada. Vou parar tudo agora, eu vou ali para o cantinho e vou orar. Agora eu vou ali para o cantinho e vou entregar. Quantos de nós precisamos limpar os nossos altares, experimentar um renovo espiritual e ouvir a voz de Deus? Seja sincero com você mesmo. Vamos tirar a capa de super crentes, de líderes religiosos. Nós precisamos. E Ele está nos chamando para um novo começo. Mispa não é apenas um local na história de Israel, é um convite divino, a confissão, a restauração e a vitória. Quem quer viver isso? Dá um glória a Deus bem alto aí. Então a gente precisa começar, cara, ontem. Assim como Deus respondeu o clamor de Israel em Mispa, Ele deseja responder aos nossos corações essa noite. Você está disposto a confessar, buscar e a confiar? O Deus que deu a vitória a Israel ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele não é um Deus que morreu. Deus não está morto. Olha aí a propaganda do filme. Deus não está morto. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer renovar a sua fé e te levar a um lugar de vitória. É tempo de se levantar e ir para a sua mispa espiritual, fazer do Senhor o seu Ebenezer e testemunhar: até aqui me ajudou o Senhor. Está acabando, hein? De Cabô a Ebenezer, carregando a glória de Deus. A jornada de Israel que vai de Cabô, foi-se a glória, para Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é um retrato poderoso da restauração espiritual que Deus Ele deseja realizar em nossas vidas. E esse trajeto revela verdades fundamentais sobre arrependimento, sobre confiança e o propósito de carregar a glória de Deus nas nossas vidas, porque somos portadores da glória de Deus. Se você, onde você está, você não está fazendo a diferença, tem alguma coisa errada, meu querido. Se as pessoas não veem Deus na tua vida, onde você interage, tem alguma coisa errada, meu querido. Samuel, ele ensinou ao povo que a vitória de Israel não estava em objetos sagrados, em líderes humanos ou rituais religiosos, mas ela estava no próprio Deus. Quando Israel confiou na Arca da Aliança como um amuleto para a vitória, eles se esqueceram da presença de Deus, que não é manipulável, não tem como manipular isso. A presença de Deus, ela está ou não está, cara. Não tem como você manipular a presença de Deus. E isso resultou na captura da arca e na derrota do povo. E eu já preguei sobre isso aqui, a representação daquilo que foi a levada da arca para lá. A verdadeira vitória, ela só veio quando Israel voltou o coração para o Senhor em Mispa, reconhecendo que apenas Deus é digno de confiança. E o salmista, ele também reafirma essa verdade lá no capítulo 20, versículo 7 de Salmo, falando o seguinte: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Não adianta a gente confiar na nossa própria força. Não adianta você querer confiar, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, fulanozinho já falou que vai me ajudar, não sei o quê. Meu querido, confie em Deus. Quando fechou o núcleo aqui, cara, a gente não tinha mais nada. As cadeiras a gente tinha doado, a prancha tinha doado, o som tinha doado. O que a gente tinha era confiança em Deus, que era Deus que tinha mandado a gente para essa terra.
vi um cara que não sabia tocar violão, mas com um violão debaixo do braço, que era eu. Uma pastora, não era pastora ainda, introspectiva, que não é aquela pessoa conversadeira, que enquanto um toca, o outro tem que evangelizar. Quem é que ficava para evangelizar? Era ela, entregando para ver. Aí Deus levantou um irmão, eu sempre esqueço o nome dele. Gabriel? Como é que é o nome dele? Aquele cara que tem um vozeirão, já foi da Assembleia da Meta, como é que é o nome? Gabriel, né? Rapaz, o cara olhou para mim assim e falou: você é homem de Deus, me dá esse violão e vai fazer aquilo que tu sabe fazer. Aí o cara ficava tocando, meu irmão, louvorzão, com um maior vozeirão, o cara não precisava nem de caixa de som, meu irmão. Deus mandou, cara. Aí era uma benção, o cara tocando lá e eu... E aí a pastora fazendo aquilo que ela tinha que fazer, que era a intercessão, que é o ministério dela, a intercessora. A gente só tinha confiança de que Deus estava na jogada e ia fazer, cara. A gente não ficava, mas tem que ter. Né? Todo mundo me ligou esses dias aí na quinta-feira que a pastora Priscila falou de mim no culto. Vocês viram? Vocês viram isso? Aí que ela chegou e falou assim: não, falou de você, não sei o que, os diáconos lá de São Paulo, pastor não sei da onde, falou de tu. Eu falei, amém. Eu fui lá ver o que ela falou. E é bom, né, cara? Por quê? Nesse tempo de praça, a dificuldade do caramba, eu chamei ela para pregar na praça aqui. Ela veio. E aí ela falou: cara, você tem que abrir a igreja logo. Eu falei: cara, mas em primeiro momento até a pastora falou: você falou isso para ela? Eu falei: cara, não lembro, mas se ela disse que eu falei é porque eu falei. Mas aí eu estava me lembrando da conversa que a gente teve. Foi lá no apartamento que ela estava hospedada. E ela chegou e falou sobre isso. Eu falei assim: pastora, mas eu não sei abrir uma igreja, eu nunca abri uma igreja. Ela falou: você não precisa saber abrir uma igreja, você só precisa confiar no Senhor, que Ele que está te capacitando. E aí ela contou essa história. O pastor de Búzios perguntou, não tinha nem igreja, ele falou: mas eu não sei. Aí ela falou: eu vou te mostrar então como é que abre a igreja. Ela foi lá para... Meu irmão, ela pregou com tanta autoridade ali naquele coreto, tinha um monte de bêbados, os bêbados largaram os copos e foram lá entregar a vida para Jesus, cara. Tô falando diante de Deus, cara. Eu falei: caraca, que loucura, meu irmão. Os bêbados que estavam naquele botiquinho ali em volta que tem, não sei se ainda tem ali na Santos Dumont, não tem? Os caras nas mesinhas sentados assim, que era baixa temporada, então não tava lotadão, cara. Era sábado à noite, mas estava vazio. E aí só tinha os caras assim, tinha pouca gente recebendo a palavra. Quem se quebrantou e foi entregar o coração para Jesus eram os caras que estavam tudo chapado na cachaça lá. Aí ela olhou para mim e falou assim: essa aqui é a tua igreja, ó. Aí pronto, aí, ó. Só maluco. Tô brincando, né, galera? Mas você tá entendendo? A gente não pode confiar na nossa força, em recursos. É Deus que está na jogada sempre, não importa o que está acontecendo. E muitas vezes Ele permite que a gente venha ser entristecido em algumas coisas, para que aquilo gere fôlego em nós, para que a gente olhe com aquela ira santa de falar: cara, eu vou fazer diferente, vamos dar certo, Senhor, me dá o direcionamento, buscar em Deus, se alegrando em Deus até nas dificuldades. Quantas vezes na nossa vida pessoal, ministerial, a gente tentou confiar em métodos, pessoas, até mesmo na nossa força. Deus, Ele nos chama a uma dependência total dEle, porque apenas o seu poder pode trazer a vitória para nós. Em meio à luta espiritual de Israel, Samuel, ele guiou o povo a práticas simples, só que profundamente transformadoras. Que era o quê? Confessar pecado, oração e renovação de aliança com Deus. Esse retorno à essência de comunhão com Deus foi o que trouxe a restauração a Israel naquele momento. Nos dias de hoje, somos constantemente pressionados a buscar soluções complexas para problemas espirituais. Problemas espirituais a gente quer trazer para a realidade de coaching, né? Buscar estratégias de coaching, de mentoria, para resolver problemas espirituais. Vocês já viram isso? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aí eu falo com vocês, aí eu fico rindo, com vontade de rir, né? Porque aí eu vi pessoal pedindo para regulamentar rinha de coaching. Tu viu? Tu viu esse vídeo? 2 coaches gritando um com o outro, meu irmão, falando aquelas coisas motivacional. Eu falei: rapaz, esses caras são muito doidos, rapaz. Mas não é assim que se resolve as coisas espirituais. Não é com palavras motivacionais, tapinha nas costas ou estratégias humanas.
Jesus ele nos lembrou em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele não falou, vai procura um coach, que ele vai te motivar e vai trazer um ânimo novo. Não é disso que a gente precisa. Claro que muitas vezes é bom ouvir frases motivacionais, é legal, né? Tanto é que tem caixinha só das promessas, porque as promessas elas motivam. Não tem a caixinha das maldições. Tem? Não, né? Cara, mas se não for uma motivação bíblica e espiritual, com estratégias bíblicas e espirituais que vêm direto da sala do trono, não adianta de nada, cara. O evangelho não é complicado, ele nos chama a um relacionamento direto com Cristo, onde o arrependimento genuíno e a comunhão diária, elas nos conectam com a glória de Deus. Voltar à simplicidade do evangelho significa redescobrir a força da oração, o poder da confissão e a alegria de caminhar com Cristo. Levanta a mão aqui para mim, quem é pecador. Eu sou pecador também, tá? Eu esqueci de levantar, mas no meu coração eu já tinha levantado, mas vou levantar aqui. Qual foi a última vez que você confessou pecado? Um dia? Uma semana? Um mês? 6 meses? Um ano? Sem isso, cara, fica difícil tomar posse da glória de Deus. A restauração de Israel em Mispa não foi um esforço individual, mas foi uma convocação coletiva. O povo ele se reuniu, ele confessou os seus pecados e buscou o Senhor juntos em unidade. Essa união ela foi essencial para que a glória de Deus ela retornasse e trouxesse vitória sobre os filisteus. No Novo Testamento, Paulo, ele descreve a igreja como o corpo de Cristo, onde cada membro desempenha um papel importante, amém? Assim como Israel precisou se unir para carregar a glória de Deus, a igreja também ela é chamada a viver em unidade, a viver essa verdade do corpo de Cristo, carregando juntos a missão de Cristo. É o coletivo. A responsabilidade não está nas costas só de um líder, um pastor, é do coletivo, é do corpo de Cristo. Esse chamado à responsabilidade coletiva, ela não diminui a importância do papel individual. Cada um de nós é responsável por manter o altar do nosso coração puro, enquanto a gente trabalha junto para refletir a glória de Deus no mundo. Só que não adianta a gente querer se juntar e parecer o vice-querubim da guarda de Israel, se na unidade a gente passa desapercebido, mas se na individualidade a gente não está certinho com Deus, meu irmão, o bagulho não anda. As coisas não funcionam, não é assim. Não é igual um coral, que eu sempre brinco, que eu fiz parte do coral, lá da Igreja da Barra. Eu até fiz algumas aulas de canto, para poder, né? Porque cara, você vai fazer, você tem que fazer o melhor, não é isso? Então na época eu investi e fiz algumas aulas. Só que, cara, eu era mais um no meio da multidão, passava batido, eu fazia a minha parte. Eu investi, eu fui lá. Mas tinha gente que só queria estar lá porque era o coral para aparecer, porque o pastor chamava e brincava com a gente, que ficava só mexendo a boca. Era triste, mas é a realidade. Agora tinha um outro lá, agora eu que vou falar de outro pastor, aí você pode ligar para ele e mandar mensagem. Pastor, o Alan. Ô, rapaz, o cara cantava, né? Com voz de mulher, com voz de homem, com voz grave, voz aguda. O cara cantava de tudo quanto é jeito, tinha voz boa, rapaz. Você tá entendendo? Cara, a gente precisa do individual para gerar no coletivo. Porque quando a gente busca no individual, a gente é cheio. Quando chega no coletivo, a gente transborda aquilo ali. Como pastor, eu sei como é enfrentar momentos de cabô. Não é porque eu sou pastor que, eu vivo debaixo da glória constante de Deus e nada acontece de errado. Não, cara, eu sou ser humano. Ver pessoas se afastando, enfrentar críticas, batalhas internas, pode fazer parecer que a glória de Deus foi embora, cara. Muitas vezes é difícil, o cenário é difícil. Eu olho e falo, caraca, Deus, onde está?
É fácil se sentir desamparado, especialmente quando os resultados eles não correspondem ao esforço investido. São 11 anos nessa terra investindo choro, tempo. E aí as coisas acontecem, é uma loucura. Às vezes é difícil, eu sou ser humano. Mas é nesses momentos que Deus ele me leva para a bispa, um lugar de encontro, um lugar de restauração. E assim como Samuel conduziu Israel ao arrependimento e à oração, Deus ele me chamou a buscar a sua presença acima de qualquer estratégia e expectativa humana. Em Mispa, Deus ele renova as minhas forças e ele me lembra que ele é quem sustenta a obra dele. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que esteja ao meu alcance, que possa mudar a vontade soberana de Deus e o poder dele. É só ele. Temos que aprender a ser mais dependentes dele. Talvez você também esteja enfrentando um tempo de cabô. Talvez você esteja se sentindo cansado, desmotivado. Mas você é o Joseph Klimber. Né? Quem entendeu isso aí? Conhece não, Zé? Qualquer um estaria chateado, desmotivado. Talvez você esteja cansado, se sentindo incapaz de avançar. E o Senhor está te convidando essa noite a Mispa. Um lugar onde você pode confessar, onde você pode se renovar e ouvir a voz do Pai falando ao teu coração de uma forma que você vai sentir temor. Você vai encontrar forças para continuar e vai ser lembrado de que Deus ele está com você. A jornada de Cabô para Ebenezer não é fácil, mas ela é necessária. É um caminho que exige arrependimento, oração e confiança total no Senhor, assim como Samuel ergueu uma pedra em Ebenezer como testemunho da fidelidade de Deus. Você também pode declarar: até aqui me ajudou o Senhor. Permita que Deus restaure a glória dele em sua vida. Volte ao essencial. Confesse, gere comunhão, confie. Deus ele é fiel para transformar a sua história de derrota em um testemunho de vitória, de Cabô a Ebenezer. Salmo 28, 7. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Abaixa a cabeça, fecha os olhos, fica de pé. De olhos fechados, cabeça baixa. Igreja, Deus ele está nos chamando de volta à essência. O reino de Deus ele não é feito de aparências, mas de glória manifesta. Vamos nos levantar como Samuel, mesmo diante das tempestades, e permanecer. Eu quero te convidar a declarar comigo. Quem pode declarar aqui? Dá um amém. Fala comigo. Eu saio de Cabô e avanço para Ebenezer, pois até aqui o Senhor me ajudou. Se você deseja um novo começo, eu quero te convidar a sair do teu lugar essa noite. Porque você vir até aqui ao altar essa noite é como se você estivesse fazendo o teu esforço para ir para a Mispa. Confesse, clame e ouça a voz de Deus. Ele quer te dar vitória, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer renovar a sua caminhada espiritual. Deus, Ele está aqui, então receba a glória dEle e leve-o para o mundo. Então se você sabe que essa palavra é com você, você está precisando desse novo começo, sai do teu lugar e vem até aqui à frente, deposita o teu coração no teu altar, no altar do Senhor, sai do teu lugar em nome de Jesus, enquanto a gente ouve esse louvor.
Hoje é dia de sair do lugar e rasgar o coração na presença do Senhor. Ele te conhece, Ele esquadrinha o teu coração, Ele sonda os seus pensamentos. Mas vem até o altar e levanta um memorial e declare: só você e Ele. Confesse os seus erros, as suas dificuldades. Estou falando para você vir falar comigo ou com um diácono. É você com Deus. Mas sai do teu lugar. O povo todo saiu de onde estava e foi ter em Mispa em unidade. Hoje, esse altar é o teu Mispa. Então sai do teu lugar em nome de Jesus. Deus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer vir com tempestade sobre as obras do inimigo na tua vida. Ele quer acabar com a paralisia espiritual. Ele quer te levar a um novo nível, mas Ele precisa de você para isso. Ele precisa do teu coração. Ele precisa que você se quebrante. Ele precisa que você deseje isso e busque essa verdade. Então, se você sabe que Ele está te chamando essa noite, você sabe que você precisa dessa verdade para permanecer, para viver diante dessa verdade. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Ebenezer, erguemos um memorial aqui diante de Ti, Senhor, declarando: até aqui o Senhor nos ajudou. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, transgressões. E nesse momento não vai genericamente aqui igual eu estou fazendo. Aproveita esse momento para falar o nome dos teus pecados. Fala você e Deus no teu coração. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes falhamos como cristãos, como igreja. Falhamos na tua unidade em nossas vidas. Falhamos em carregar a tua glória, tendo maior devoção por estruturas e coisas, ao invés de nos derramarmos na tua presença. Mas hoje, Senhor, entramos em Mispa para um novo tempo na tua presença. Um novo tempo, é isso que nós declaramos, Senhor. De comunhão, de confiança, de confissão, e que possamos viver o teu propósito, Senhor, com alegria, com a tua alegria que nos fortalece dia após dia, e ao teu grande dia, Senhor, nós possamos glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se você recebeu essa palavra, aplauda Ele de todo o coração, pois Ele é Deus e Ele está nesse lugar. Aleluia, Senhor, glorificado seja o teu santo nome.